Olá pessoal, vamos voltar para mais uma aula e a gente não pode esquecer de um dos pontos mais importantes do Revit, que é em relação aos seus níveis, né, as elevações dos nossos projetos. Então, eu vou abrir aqui as minhas elevações, por exemplo, uma elevação frontal. Então, vou salvar o meu projeto e aqui a gente vai ver o nosso corte, certo? O meu está oculto para não ficar atrapalhando, mas a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Bom, se a gente for olhar aqui no nosso lado direito, a gente consegue ver os nossos níveis. Eu tenho um nível chamado fundação, então eu vou colocar aqui ele um pouquinho mais abaixo, só para sair de cima aqui, opa, -1. E eu tenho o meu nível térreo, que está a 10 centímetros. Então, por exemplo, se eu colocar ele em 0, então quer dizer que ele vai estar em 0 metros em relação ao meu projeto. A minha fundação, ela está a -1 metro do meu nível 0. Então eu posso trocar aqui para não me confundir. Em vez de ser térreo, eu vou colocar, por exemplo, nível 0. Então, quando eu estiver no nível 0, eu tenho que me lembrar que eu vou estar naquele nível 0 que a gente fez a topografia do nosso terreno. Então, por exemplo, aqui o primeiro pavimento, ele está a 2,9 metros do meu nível 0. Então, eu vou alterar o seu nome para térreo. Eu vou fazer melhor, eu vou alterar para o nível terreno. E vou colocar ele a 2 metros. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar lá na minha plataforma de construção o nível que ele estava restrito. Aqui, a minha plataforma de construção está no nível 0. Então, se eu trocar aqui para a altura de deslocamento, ele vai ir para baixo, certo? Porém, se eu alterar aqui o nível para terreno, ele vai voltar para cima. Entendeu a função de ter um nível? A gente consegue controlar a questão da elevação. Então, eu tenho meu terreno a 2 metros do nível 0. E aqui eu posso, onde está escrito esse fundação, vou colocar nível térreo. Bom, mas eu não vou deixar ele a 4,70, senão eu teria que fazer uma escada para subir, né? Então, vou deixar ele a 2,10. Ou seja, ele vai estar a 10 centímetros acima do meu terreno. Entendeu? Aqui, ó, se a gente visualizar, tem esse raiozinho. Ao clicar nele, eu consigo alterar a posição do nome, para não ficar em cima. Entendeu? Então, vamos lá. Continuando ao ajuste do nosso terreno, aqui na minha cobertura, eu não posso ter uma cobertura que esteja a 4,20 metros acima do meu terreno. Eu teria um pé direito muito alto. Não tem necessidade disso. Então eu posso alterar, por exemplo, para um pé direito de 2,80 ou um pé direito de 3, vamos colocar. Então vou colocar uma altura de 5,10. Então a minha cobertura vai estar a 3 metros do meu nível térreo. Entendeu? Agora eu posso criar, por exemplo, a minha platibanda. Ela também não vai estar uma platibanda de 2,40 metros. Ela pode ser bem menor que isso, ela pode ter 90 centímetros. Então eu vou colocar lá 6 metros. E agora, e se eu quiser criar mais um nível? É bem simples. Com o comando LL, ou se eu clicar em um dos meus níveis e apertar Ctrl C, eu posso colar ele aqui no meu
projeto. Entendeu? Aí ele vai pré-definir aqui um nome. A gente pode fazer a alteração desse nome. Clicando no nível, eu vou alterar, por exemplo, para caixa de água. Posso deixar uma altura de 1,80 m da platibanda? Não. 7,40 a 2,40, 7,10. Ela vai estar a 2 metros da minha cobertura. Certo? Então aqui eu já fiz a configuração dos níveis do meu projeto. Eu consigo agora construir as paredes com suas restrições superiores e inferiores. Consigo construir os pisos, telhados, tudo com referência aos meus níveis. Então a gente precisa dominar essa parte, certo? Para a gente conseguir resolver esses pequenos detalhes. Então eu vou só dar um ocultar aqui e a gente volta na próxima aula para a gente começar de fato a construção do nosso projeto. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e não se esqueçam de se inscrever e curtir. Isso ajuda muito para que eu possa estar trazendo mais conteúdo para o canal sempre. Certo? Um abraço, até mais. Olá, pessoal. Vamos voltar para mais uma aula e a gente não pode esquecer de um dos pontos mais importantes do Revit, que é em relação aos seus níveis, né, as elevações dos nossos projetos. Então, eu vou abrir aqui as minhas elevações, por exemplo, uma elevação frontal. Então, vou salvar o meu projeto. E aqui a gente vai ver o nosso corte, certo? O meu está oculto, para não ficar atrapalhando. Eu vou desocultar aqui, para vocês visualizarem melhor. Então, o meu está oculto aqui, mas a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Bom, se a gente for olhar aqui no nosso lado direito, a gente consegue ver os nossos níveis. Eu tenho um nível chamado fundação, então eu vou colocar aqui ele um pouquinho mais abaixo, só para sair de cima aqui, opa, -1. Certo? Então eu tenho um nível aqui chamado fundação, que ele está a 1 metro do meu nível térreo, certo? Então isso aqui funciona da seguinte forma. Eu tenho o meu nível térreo que está a 10 centímetros. Então, por exemplo, se eu colocar ele em 0, então quer dizer que ele vai estar nos 0 metros em relação ao meu projeto. A minha fundação, ela está a -1 metro do meu nível 0. Então eu posso trocar aqui para não me confundir. Em vez de ser térreo, eu vou colocar, por exemplo, nível 0. Então, quando eu estiver no nível 0, eu tenho que me lembrar que eu vou estar naquele nível 0 que a gente fez a topografia do nosso terreno. Então, por exemplo, aqui o primeiro pavimento que a gente colocou como. Então, eu tenho aqui o primeiro pavimento. Ele está a 2,9 metros do meu nível 0. Então, eu vou alterar o seu nome para térreo. Eu vou fazer melhor. Eu vou alterar para o nível terreno. E vou colocar ele a 2 metros. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar lá na minha plataforma de construção o nível que ele estava restrito. Aqui, a minha plataforma de construção está no nível 0.
Então, se eu trocar aqui para a altura de deslocamento, ele vai ir para baixo, certo? Porém, se eu alterar aqui o nível para terreno, ele vai voltar para cima. Entendeu a função de ter um nível? A gente consegue controlar a questão da elevação. Então, eu tenho meu terreno a 2 metros do nível 0. E aqui eu posso, onde está escrito esse fundação, vou colocar nível térreo. Bom, mas eu não vou deixar ele a 4,70, senão eu teria que fazer uma escada para subir, né? Então vou deixar ele a 2,10. Ou seja, ele vai estar a 10 centímetros acima do meu terreno. Entendeu? Aqui, ó, se a gente visualizar, tem esse raiozinho. Ao clicar nele, eu consigo alterar a posição do nome, para não ficar em cima. Entendeu? Então vamos lá. Continuando ao ajuste do nosso terreno, aqui na minha cobertura, eu não posso ter uma cobertura que esteja a 4,20 metros acima do meu terreno. Eu teria um pé direito muito alto. Não tem necessidade disso. Então eu posso alterar, por exemplo, para um pé direito de 2,80 ou um pé direito de 3, vamos colocar. Então vou colocar uma altura de 5,10. Então a minha cobertura vai estar a 3 metros do meu nível térreo. Entendeu? Agora eu posso criar, por exemplo, a minha platibanda. Ela também não vai estar uma platibanda de 2,40 metros. Ela pode ser bem menor que isso, ela pode ter 90 centímetros. Então eu vou colocar lá 6 metros. E agora, e se eu quiser criar mais um nível? É bem simples. Com o comando LL, ou se eu clicar em um dos meus níveis e apertar Ctrl C, eu posso colar ele aqui no meu projeto. Entendeu? Aí ele vai pré-definir aqui um nome. A gente pode fazer a alteração desse nome. Clicando no nível, eu vou alterar, por exemplo, para caixa de água. Posso deixar uma altura de 1,80 m da platibanda? Não. 7,40, 2,40, 7,10. Ela vai estar a 2 metros da minha cobertura. Certo? Então aqui eu já fiz a configuração dos níveis do meu projeto. Então agora eu já posso fazer um melhoramento aqui. Então aqui agora a gente já consegue construir paredes, eu consigo agora construir as paredes com suas restrições superiores e inferiores, consigo construir os pisos, telhados, tudo com referência aos meus níveis. Então a gente precisa dominar essa parte, certo? Para a gente conseguir resolver esses pequenos detalhes. Então eu vou só dar um ocultar aqui e a gente volta na próxima aula para a gente começar de fato a construção do nosso projeto. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e não se esqueçam de se inscrever e curtir. Isso ajuda muito para que eu possa estar trazendo mais conteúdo para o canal sempre. Certo? Um abraço, até mais.